Este é o podcast A Máquina no Espelho, o espaço dedicado a debate sobre o futuro, especialmente o futuro neste momento de pandemia, em que nada mais é permanente. Hoje nós recebemos Juliana Duarte, co-founder e CEO da FIRST, Falcone Road of Skills and Talents, sócia da consultoria Falcone. Juliana, há mais de 19 anos, empreende na Falcone, possui experiência em empresas dos mais variados tamanhos e segmentos. Nos últimos anos, atuou com foco no desenvolvimento de pessoas e tecnologia, e antes disso, trabalhou com pesquisa na UFMG e em desenvolvimento de mercado na White Martins. É graduada em Engenharia Química pela UFMG, mestre em Engenharia Química, Controle Ambiental pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e especialista em finanças corporativas pela Unicamp, além de coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Esse espaço é para a gente falar de futuro, mas eu vou começar falando de passado, né? Eu acabei de dizer que você tem uma trajetória longa, começando na engenharia química, né? Na UFMG, mestre em engenharia química. E eu te pergunto, fala um pouco da sua trajetória e como que uma pessoa, uma engenheira, eu também sou engenheiro, como é que a gente vai parar numa área envolvida com a educação? Como é que foi sua trajetória para fazer essa translação aí na sua carreira? Roberto, bom dia, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar com você. Bom, é uma boa pergunta, né? Minha trajetória, como é que eu cheguei na consultoria? Eu acho que nós somos, a gente tem muitas facetas, nós somos muitos, né, Roberto? E a gente vai aprendendo e eu acho que vai mudando ao longo da vida, né? E eu acho que ela possibilita a gente traçar novos caminhos e cruzar outros horizontes. Mas eu acho que eu sou engenheira química convicta até hoje. Eu fiz engenharia química, adorava e atuei, né, alguns anos como engenheira química. Fiz mestrado e trabalhei na otimização de um projeto importante dentro do mestrado, um projeto que aumentava a produtividade de uma máquina usada na separação sólido-gás, nas indústrias. E, num determinado momento, eu ainda entendendo se continuava na carreira e faria um doutorado, voltava para o mercado como engenheira química, eu conversando com alguns amigos, eu falei que eu queria trabalhar em alguma coisa que eu pudesse ajudar melhor e ajudar mais gente, né? Impactar mais o mundo. E eu acho que daí até começou uma semente da questão da educação, talvez, porque me responderam, então por que você não trabalha com educação, com psicologia, né? Foi o que meus amigos me responderam na época. E aí, dentro dessa reflexão, eu tive um convite para fazer um processo de seleção, na época, lá atrás, como trainee, jovem consultora da Falcone, se chamava FDG, né? Foi FDG, INDG, Falcone. E eu fiz o processo de seleção e os meus amigos que estavam lá falaram que era minha cara, porque a gente estava começando um trabalho forte de estratégia nas empresas e com certeza eu ia gostar muito daquilo ali. E eu entrei convicta de que eu ia ficar 3 anos e fui seguindo e estamos aí, né? 19 anos na Falcone, empreendendo diversos segmentos. Foi aí que eu acho que fui experimentar um conhecimento novo de impacto e isso me moveu para outros caminhos. Ô, João, mas você esteve esse tempo todo na FIRST, ao todo 19 anos, né? Mais de 19 anos, e num dado momento, que foi em 2019, né, você encara um novo desafio, né, que é a FIRST, né, a Falcone Road of Skills and Talents. Uhum. Nesse momento, você realizava essa espécie de premonição que seus amigos tiveram, né, porque até então você tinha atuado mais como consultora, e agora você passa a ter que atuar completamente com a educação.
como é que foi aceitar esse desafio, como é que foi comandar esse desafio, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que esse desafio traz para esse mercado novo que a gente está vendo. Show. Roberto, assim, eu acho que fascinante, de certa forma natural. Na verdade, em final de 2017, início de 2018, a Falcone começou a falar sobre a necessidade de montar um negócio que pudesse ajudar a desenvolver pessoas. A gente, há mais de 10 anos, vinha notando que vinha notando que o mercado, né, o C-Level, as empresas, falavam muito de que os profissionais, em geral, não estavam preparados para a velocidade e para os desafios, né? E a gente começou a falar sobre isso, e lidar com o desconhecido ficou cada vez mais próximo, né? E dentro disto, a gente também, com feedback muito, muito grande, né, do mercado, em relação aos nossos consultores, a como a gente prepara as pessoas com uma mente mais aberta para resolver problemas, né, para encarar o desconhecido. Então, pensar num negócio de educação, de desenvolvimento de pessoas, era pensar em alguma coisa que já estava dentro da Falcone de alguma forma, né? E aí, com uma ideia, lógico, de extrapolar. Então, a gente sabe, e a gente já fez, já formou muita gente, o que mais a gente precisa aprender e para onde a gente precisa ir. Então, eu acho que natural por isso, porque ao longo do tempo, né, desde os 19 anos, e aí liderando projetos e times há mais de 15, formar pessoas e lidar com conhecimento novo e educação, de alguma forma, está dentro do nosso trabalho. Então, foi bastante interessante. Então, no início de 2018, eu comecei meu phase out da consultoria para atuar e para desenvolver esse negócio junto com um time muito bacana, clientes, né? Junto com você, Roberto, né, que esteve com a gente desde o início aí, desenvolvendo isso tudo. O desafio é gigantesco, né? É o desafio de colocar um negócio de pé, um novo negócio de pé. Então, para quem já mudou, né, bastante, eu acho que é um prato cheio, né? E depois desse novo negócio lançado, né, operar. Então, vamos dizer que eu estou muito feliz, eu acho que todo dia um aprendizado novo e uma resposta muito boa do mercado. Ju, tem uma palavra no nome da First que me provoca mais do que as demais, que é a palavra skills, né? Na nossa trajetória aí na CUCAC, conversando com empresas, escolas no Brasil inteiro, e conversando com profissionais dessas áreas, a gente percebe que, embora se fale muito sobre as competências, e mais recentemente, as competências do século XXI, a gente ainda está muito focado o recrutamento, o processo de desenvolvimento, e mesmo dentro das escolas, muito focado só no conhecimento básico, aquela coisa daquele velho currículo que não desce a detalhes de que competências de fato você tem e de como essas competências são testadas na prática para o mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão das competências no projeto da First. Por que a palavra competência e não menos a palavra talento no nome do empreendimento? Por que essa importância? Porque eu acho isso muito relevante para a nossa conversa aqui. Muito legal. Ô, Roberto, como tudo na Falcone, né, a gente vai pensar um novo negócio, a gente pensa em qual o problema que a gente está resolvendo. E quando a gente foi falar, né, de uma empresa, de um negócio para formar pessoas, para desenvolver pessoas, a gente foi para o mercado e aí a gente entrevistou mais de 40 empresas, mais de 100 executivos em mais de 40 empresas. C-Level, perguntando o que vocês sentem falta, né? Dentro do time de vocês, dos talentos e das pessoas que entregam resultado, né? Que lideram de alguma forma, o que faz mais falta?
E a gente perguntou aqui no Brasil, né, dentro desse núcleo aí de mais de 100 executivos, e a gente também foi lá fora e fazer uma pesquisa no mercado mundial. E o que a gente encontrou aqui dentro foi bem similar ao que a gente encontrou lá fora. O que faz falta? O que as pessoas nos responderam? Eu preciso de gente com mais capacidade de resolver problemas. Eu preciso que meus líderes, média gerência, os talentos, sejam mais criativos, tenham mais resiliência. As pessoas não sabem trabalhar em rede, colaborar. É extremamente importante a visão sistêmica. As pessoas precisam entender do todo para a parte, elas precisam entender o impacto do que elas fazem em outras áreas da empresa, nas tomadas de decisão até no nível maior, bem maior do que elas conseguem enxergar. Então, de maneira geral, a capacidade de liderar, e aí, o que é liderar, né? A pergunta, liderar é conseguir que um time entregue um resultado de uma forma bacana, que todos cresçam, que aprendam coisas novas. E é isso que a gente ouviu, né? Foram pesquisas qual e quant, foram encontros com profissionais extremamente reconhecidos. E quando a gente foi lá fora e entender também o que o mundo estava falando, a gente encontrou no Fórum Econômico Mundial alguma coisa que representava isso de forma assim muito clara. O relatório The Future of Jobs traz que o profissional do futuro, e aí esquece o futuro, né? É do profissional de hoje, ele precisa ter competências que eles chamam de human skills. Então, não são soft skills, porque capacidade de resolver problemas, você há de convir comigo que não é alguma coisa soft, né? Mas também não são hard skills, não é aquilo que a gente vê as universidades ensinando, né, de forma geral, e nem aquilo que está no currículo, né, como formação. E foi daí, então, que a gente as habilidades, as competências, né, que são necessárias para que elas entreguem, gerem valor, entreguem resultados no mundo de hoje. Foi daí que surgiu o skills, por isso competências. Muito legal esse depoimento da escuta, né, do seu futuro cliente, né? Ju, eu queria fazer uma provocação agora, te mostrando uma curva que, para mim, tem sido objeto de interesse específico. A curva é essa aqui, eu vou fazer um comentário sobre ela e depois queria a sua opinião. Desde o início dessa pandemia, no meu caso, eu acredito que você esteja próxima disso, nossa empresa já completou 8 semanas de trabalho completamente em casa, 8 semanas que suscitaram todo tipo de conversa, que suscitaram experiências novas, por mais que a gente já trabalhasse muito em casa, que suscitaram, inclusive, o debate que eu sei que muitas empresas estão tendo nesse momento, de como vai ser o futuro, né? O que significa, do ponto de vista de custo empresarial, a manutenção de grandes sedes, né? Essa discussão está ocorrendo desde Nova York, passando por Paris, pela Inglaterra e aqui no Brasil também. Mas essa curva, eu procurei fazer nela a seguinte provocação. Assim que começa a pandemia, então a gente vê na curva vermelha, né, ou laranja, se preferir, toda a informação que começou a surgir sobre a pandemia. Né? Essa informação, desde informação científica até palpites, até cobertura jornalística, muito insistente. Tá? Então, essa informação cresce na mesma proporção, eu diria, é isso que eu quis representar, numa proporção até superior, se fosse possível colocar isso numa mesma escala, né? Essa proporção seria superior. No entanto, os dados, e isso é corroborado pelos cientistas no mundo inteiro, né? Os dados não só sobre a pandemia, sobre como controlar a pandemia, crescem muito lentamente, não crescem exponencialmente, e também os dados sobre a nossa gestão, sobre o que vai ser o futuro da gestão. Então, há um descompasso, claro, entre volume de informação disponível e volume de dados disponíveis. A gente sabe que no esforço da First,
de uma forma um pouco pioneira, né, vocês começam a acumular dados sobre as pessoas, né? Eu tenho dito na escola, relacionando-se com a escola, que as escolas praticamente mantêm dados sobre o histórico escolar do aluno, mas agora a gente precisa de mais, né? Nós precisamos, para todos os propósitos, de dados sobre as pessoas, quem elas são, quais são os seus sonhos, quais são os seus anseios, como é que elas, o que elas vão decidir consumir daqui para frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, como é que a First, que resultado a First está trazendo ao mercado em termos desse maior conhecimento do indivíduo para a produtividade da organização. Bacana. Roberto, a gente tem... bom, primeiro, a sua curva é extremamente interessante, né? A gente percebe claramente que o nosso nível de informação alto não está baseado em dados, né? O que é extremamente perigoso, né? E também quando eu bato o olho na sua curva, o que me faz refletir assim, a gente tem hoje tecnologia para gerar dados e certamente eu acho que a gente teria condições de ter uma curva de dados um pouco mais parecida, né, indo mais para o exponencial, como você está mostrando. Eu creio que a gente poderia, e aí me vem na cabeça a competência das pessoas, né, para poder realmente extrair dados de uma forma sistematizada no mundo, né, e aí a competência no sentido dos skills, né, a capacidade crítica, de análise, de juntar dados, de buscar informação baseada em dados, enfim, eu acho que a gente tem realmente muito para evoluir. A First, ela busca e vai buscar cada vez mais desenvolver uma trilha absolutamente alinhada à necessidade do indivíduo, né? E cada vez mais individualizada. A gente tem um assessment via inteligência artificial que faz uma leitura das características socioemocionais e competência, nível de competência das pessoas naquilo que é fundamental para entregar resultado, né? Para gerar valor no mundo em que a gente vive hoje. E, nesse sentido, a gente vai conhecer cada vez mais o indivíduo, poder gerar conhecimento e metodologia de desenvolvimento associada à característica individual, né? Então, a gente vai estar sempre caminhando, isso é um processo contínuo. E eu acho que tem um ponto muito importante que, para o indivíduo, é o autoconhecimento. Então, no mundo de lifelong learning, onde aprender faz parte, né? E hoje, com toda essa pandemia, eu acho que o futuro chegou, né, de uma vez, a gente não pode parar de aprender. E aí, esse autoconhecimento, ele proporciona para o indivíduo uma direção, uma variação e dá uma bússola, né, um norte daquilo que ele deve desenvolver, porque é o que ele tem de mais forte, o que ele mais precisa agora, ou porque são habilidades, competências complementares que precisam ser conectadas para que ele desenvolva e siga naquele caminho que ele propõe neste momento, né, no momento que ele está vivendo. Além disso, e aí, dito isto, né, e trazendo o indivíduo para o centro, né, do desenvolvimento e aí entrega de valor para as empresas, a gente tem tido feedbacks excelentes, não só de entrega de resultado, porque no final do dia, né, para a gente desenvolver uma competência, a gente tem que resolver problema, né, e contar com as pessoas através de uma rede de colaboração e de conhecimento novo. Então, não só a solução de problemas e entrega de resultados na empresa, mas a gente está tendo muitos feedbacks, e a gente vai coletando informações ao longo de toda a jornada, de que, de fato, né,
esse autoconhecimento, essa trilha conectada e a provocação por resolver problemas com conhecimento novo, que a FIRST, na verdade, ela tem esse objetivo, né? Eu trago um conhecimento novo e falo, agora conecte a sua vida, o seu dia a dia, e resolva o seu problema utilizando o seu conhecimento novo. Então, que isso está, de fato, gerando a melhoria de autoestima, desenvolvimento de competências, seres humanos mais seguros de que podem desenvolver e que podem encarar o desconhecido e que não estão sozinhos nisso, né? O nosso modelo que conecta pessoas numa rede de colaboração, né, para discutir a prática, né, dos conceitos que a gente pode utilizar, ela traz uma segurança muito grande de que esse modelo e contar com o outro e ajudar faz parte desse mundo que a gente vive. E isso é muito legal e é da natureza do ser humano, né? O ser humano, ele é, por natureza, colaborativo. Juliana, você fez uma conexão muito legal. Eu vou lembrar de uma fala do Daniel Castanho, presidente do Conselho da Ânima, uma das maiores instituições de educação aí do país, que recentemente, num webcast promovido pela Falcone Educação, tocou num assunto muito interessante. Ele dizia de que nós já passamos pelo tempo em que os alunos precisam ser treinados para resolver problemas, né? Eles precisam ser treinados para encontrar os problemas a serem resolvidos, né? Ele tocava também nesse assunto. Eu queria que você falasse, para que a gente entendesse como foi essa sua relação do lançamento da FIRST. É preciso, o pessoal que nos escuta, entender que a FIRST está sendo levada ao mercado, né, o conceito dela, no meio da pandemia. Isso não é pouca coisa. Você fazer um lançamento desse porte, dessa importância para o mercado, no meio da pandemia, exige, depois você vai falar disso também, exige até uma certa dose de coragem, né? Mas eu queria que você falasse sobre essa experiência do socioemocional. Eu vou dividir em 3 partes, dentro dessa visão de uma novidade, de entender o indivíduo. Primeiro, como é que foi o seu contato com isso, né? Eu me lembro que a gente teve muitos debates sobre todos os testes que você havia feito na vida, e testes esses que eu respeito muito, mas que tinham uma outra perspectiva. E, de repente, você se coloca diante de um teste que é feito por uma máquina que tem, obviamente, suas imprecisões, mas que pode ser repetido. Então, como é que foi primeiro a sua experiência? Depois nós vamos falar das experiências dos seus pares, dos seus clientes. Tá. Ô, Roberto, a minha experiência foi muitíssimo interessante, né? Então, quando a primeira vez, na verdade, quando eu tive contato, né, a gente desenvolveu o nosso assessment FIRST, né, baseado em uma experiência anterior, né, de inteligência artificial. E o meu primeiro teste, na verdade, eu peguei algumas personalidades que eu já conhecia, entendi um pouco como é que o teste funcionava através dessas personalidades e achei muito legal, e daí eu fui fazer o meu, né? E foi bem interessante, porque eu olhei aquele teste e falei, bom, eu estou me enxergando aqui na maior parte das características, né, e das competências, né, e aí a gente já está no teste que a gente desenvolveu para a FIRST. Mas tem algumas delas que eu, de fato, não tô acreditando, né, eu não acho que eu sou assim, enfim, e eu vou levar isso para o meu time. E aí, eu acho que, numa ação de coragem, né, também, eu reuni o time e falei, bom, esse aqui é o meu assessment, eu me reconheço aqui, e aqui não, e eu queria ouvir vocês. E aí, eles foram unânimes em me colocar a perspectiva de que aquela leitura, né, que foi feita através de inteligência artificial, né, que a gente entende que tem uma precisão que, de fato, ela é maior do que a precisão humana. E aí, Roberto, depois
você quiser falar um pouco sobre isso, é muito melhor você falar do que eu. Você vai dar um show. E aí eles me mostraram um ângulo, né, daquilo que eu estava lendo, que eu não tinha, que eu não conhecia, e que eu não consegui não concordar. Então, no final, eu tinha uma impressão minha sobre determinado aspecto que não era assim, né? E era uma leitura minha, né? E que as pessoas não me viam. E daí, com isto, o meu teste, eu acho que de 5 páginas, e eu acho que cada um deve ter umas 5 ou 6 características, uma delas, de todas as 30, ficaram no ar, e todas as outras, com a ajuda do meu time, eu acho que foram muito bem esclarecidas. E aí eu vou te dizer que foi o assessment mais relevante e de maior acerto que eu fiz na minha vida. E eu tenho feito assessments ao longo de muitos anos como modelo de desenvolvimento até da Falcone. Então, é algo que me surpreende, eu estudo e acredito que vai mudar aí o futuro, inclusive do recrutamento, tá? Porque quando você coloca hoje que o recrutamento é muito feito em cima de hard skills, e eu acho que a gente não conhece outras ferramentas, tá? O mercado não conhece outras ferramentas. Eu acho que já existe uma consciência de que a diferença das pessoas que elas entregam, inclusive a minha pesquisa da FIRST mostrou isso, né? Não está na engenharia, na física ou na administração, mas sim outros aspectos que eu acho que vão vir para o recrutamento, e esse passo que a FIRST deu, eu acho que é sensacional. Ju, você me fez uma provocação, eu não vou me furtar a sua provocação, né? Porque o meu intuito é que você fale, você já começou a falar da experiência dos clientes, mas a provocação é quais são, o que essa nova dimensão de avaliação socioemocional traz para o mercado, tanto educacional quanto corporativo. O que me preocupa muito, eu sempre cito para você esse livro aqui, né, o Who Are You Really, Brian Little, que para mim é um livro bastante simples, mas que funda as bases daquilo que eu acredito em termos de transformação e de crescimento humano. A minha experiência de muitos anos de empresário, ela demonstra que a consequência de um recrutamento errado até alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, é uma experiência que simplesmente dizia, olha, recrutou-se errado, vida que segue, demite a pessoa, contrata uma nova pessoa, nova avaliação, e, de fato, sem nenhum demérito para as avaliações psicológicas, mas ao longo da vida eu recebi inúmeras avaliações psicológicas, e em 32 anos apenas uma não recomendava o funcionário, né? Isso me fez começar a pensar do que nós de fato estamos falando quando a gente quer desenvolver alguém socioemocionalmente. E foi o Little que, com mais clareza, jogou luz sobre essa questão para mim, quando ele diz que a gente tem uma dimensão biológica, aquilo que nós somos, né? Aquilo que a nossa constituição física, genética, nos define, a dimensão sociogênica, né? Então, a primeira é a biogênica, a segunda, a sociogênica, aquilo que a sociedade nos conduz a ser, né, por conta de razões culturais, etc. E a terceira, que é a que mais me interessa, a dimensão idiogênica, né? Ou seja, aquilo que eu pretendo ser. É exatamente essa dimensão que a gente defende no apoio socioemocional, não como um teste psicológico, mas quase como um exercício para a pessoa entender se ela passa a se comunicar, se ela passa a se expressar, porque não adianta eu dizer que sou alguma coisa se eu, de fato, não me comporto como tal. Eu entendo que esse é um dos grandes propósitos da FIRST, conduzir o indivíduo a se comportar, né, da maneira como ele projeta o seu objetivo de vida, né? Eu queria que você falasse sobre como está sendo a experiência dos clientes nessa direção. Eu creio que, num primeiro momento, eles se sentem chocados, entram naquele jogo de esse assessment é mais certo do que o outro, do que aquele, eu confio naquele. Em geral, elas vão confiar naquele que mais concorda com a sua própria opinião.
né? Mas, depois que passa esse choque inicial, o que você está vendo? As empresas estão entendendo, estão começando a entender que se trata de um processo, como a FIRST propõe, de desenvolvimento? Elas vão entender isso, na sua opinião? Sim, Roberto, elas de fato vão. E eu vou te contar um caso, até antes de chegar nesse primeiro impacto. Eu acho que tem umas 2 semanas que... eu tenho vários para contar, vários, mas é que quando você estava falando, esse veio na cabeça assim, imediatamente, sobre esse poder de transformação e essa dimensão ideogênica, né? Não é isso? Idiogênica. Idiogênica, desculpa, que você citou. A gente tem um cliente que quem está fazendo conosco todo o programa de desenvolvimento é a alta direção. É uma empresa de médio porte, e eles fizeram um assessment, e aí, dentro das competências que precisavam ser desenvolvidas, eles optaram por começar a desenvolver a competência liderança. E aí, porque diversos aspectos da empresa e do momento, então, esse cliente começou conosco em janeiro, não foi agora, indicavam que era uma competência que ia, com certeza, reforçar a empresa e ajudá-la a alcançar os objetivos aí. E aí, a gente terminou uma primeira etapa, né, do programa. O programa tem 3 grandes etapas, e um diretor falou com a gente o seguinte, falou, olha, quando eu vi que eu precisava desenvolver a minha capacidade de liderar, eu entendi. E aí, eu me propus a fazer com vontade, né? Eu fiz todo o módulo, eu prestei atenção, eu estudei, eu procurei aplicar na empresa aquilo que eu estava aprendendo, né? A me comportar como os exemplos e dentro das teorias que eu estava vivendo. E isso mudou tanto a realidade da minha área e da minha empresa que eu mudei na minha casa. Foi isso que ele falou com a gente. Eu passei a ser uma outra pessoa, a me relacionar de forma diferente dentro da minha família. Porque isso me traz ganhos extremamente expressivos e me reforça uma conduta de mudança. Então, eu acho que de todos, eu tenho muitos, vamos dizer, depoimentos, e a gente faz pesquisa de satisfação o tempo inteiro, né? Em todos os níveis, porque a gente, enfim, a melhoria contínua, de preferência exponencial, dada pela tecnologia, é o que a gente quer. Mas esse daí, ele meio que desenhou, né, toda a ideia, né? Então, ele viu que ele aceitou uma leitura de assessment como sendo... Ele tinha problemas, né? Ele conseguiu mapear que ele tinha problemas na empresa, ele aceitou a leitura do assessment quando falava da liderança, ele colocou para ele, né, a decisão de desenvolver isto, e os frutos que ele colheu alimentaram essa decisão, e aí tudo fica muito mais fácil, né? Eu acho que esse efeito nesse cliente, ele resume muito bem o que a gente está buscando e sobre o que você acabou de explicar, da capacidade do ser humano desenvolver a competência por decisão, né? Porque dentro do propósito de vida dele, ou do momento, melhorar determinados comportamentos ou competências faz sentido e vão levar a resultado. E aí, resultado incentiva a próxima mudança. E aí tudo fica fluido, né? Então, eu acho que isso daí, sem dúvida, é o melhor exemplo. Ô, Ju, dentre todos os exemplos que você poderia ter escolhido para dar aqui para o nosso ouvinte, acho que você escolheu o melhor, né? Porque eu sempre gosto, não me canso de citar, é quase um lugar comum quando eu falo, uma fala do Arthur C. Clarke, pouco antes de morrer, quando perguntaram a ele o que ele achava de um professor que pudesse ser substituído por um robô. E ele falou, se um professor pode ser substituído por um robô, ele merece ser substituído por um robô. E essa frase sempre causa um enorme impacto, mas logo em seguida ele fala uma segunda coisa. Quando existe a vontade, na frase original, ele se refere a aluno,
aqui nós estamos falando de uma educação andragógica, de adultos, mas são alunos, né, em última instância. Quando existe a vontade, a educação acontece. Então, eu acho que essa questão, o que a gente traz com iniciativas como a da FIRST, é que essa questão de dar ao indivíduo a dimensão de que ele pode usar a educação que está sendo oferecida a ele para um processo de transformação e avaliação contínua, e quando ele compreende isso, em vez de ficar lutando contra 70% de precisão, 80% de precisão, 60% de precisão, ele usa aquele instrumento de uma forma honesta para fazer uma viagem por si mesmo. E ouvir que alguém transformou a própria relação familiar baseado nessa viagem é uma recompensa muito grande para nós. Roberto, é muito grande, dá uma felicidade e mostra que a gente está no caminho certo, porque isto compensa as nossas horas infindáveis, né, de todos os dias, que é colocar um negócio com tanta pretensão de impacto para funcionar, né? O que eu penso, né? Se a gente consegue modificar a liderança dessa forma, a gente modifica as empresas, e aí a gente modifica o país, né? Na verdade, tudo começa e termina no indivíduo. A transformação digital, ela nada mais é do que a transformação do indivíduo. Não existe... E como que um indivíduo se transforma sem autoconhecimento? Sem reflexão, né? E qual que seria da gente sem a tecnologia para nos possibilitar isso em escala? Porque a gente sabe, assessment é da alta liderança, né? A gente, até hoje, alta liderança de empresas que têm condição financeira para bancar, porque também não é barato. Então, isso tudo está em jogo. A tecnologia vem com machine learning, inteligência artificial, estudos do mundo inteiro, criando uma base, um conceito, para, de fato, poder gerar autoconhecimento e desenvolvimento para o indivíduo, que vai modificar empresas e vai modificar o país. Né? Não adianta... eu tive numa empresa cliente muito interessante, tive com uma pessoa extremamente especial, e ela me falou, essa empresa, na verdade, é uma empresa sem fins lucrativos e que gere escolas do Brasil inteiro. E aí, eles estavam buscando a FIRST para desenvolver, inclusive, os professores em determinadas competências, que são cross, inclusive, para eles. E aí, essa pessoa que era responsável por toda essa rede falou comigo assim, olha, me ofereceram dinheiro para digitalizar o ensino dessas escolas que a gente suporta, né? Mas o que eu respondi eu não posso gastar R$1 com ferramenta antes de desenvolver as pessoas, porque as ferramentas a tecnologia é uma ferramenta para que esses professores possam direcionar o ensino, o aluno, dentro do mundo de hoje, com aquilo que eles precisam desenvolver hoje. Se elas não souberem isso, não adianta a melhor tecnologia, não adianta tudo isso. Então, o que eu preciso primeiro é mostrar qual é a direção, desenvolver as pessoas. Aí, elas vão saber usar a tecnologia para isso tudo. E aí, eu volto lá na sua curva, né? Por que num mundo tão tecnológico a gente tem tão poucos dados? E por que a gente tem uma curva de informação tão alta e que não é baseada em dados? Gente, a gente precisa desenvolver pessoas. Essas pessoas vão desenvolver empresas e vão desenvolver o nosso país, né? E o mundo. Então, é disso que a gente está falando. E é nisso que a gente acredita. É interessante como que você agora começou a destilar a sua paixão pelo tema. Isso é muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora. A gente está se aproximando do fim, infelizmente, mas eu não posso... ainda tem mais 2 perguntas para te fazer, uma um pouquinho discreta, e você vai decidir o que você pode falar a respeito. Você tomou uma decisão de lançar a FIRST no meio da pandemia, como eu falei antes, né? Isso não é uma decisão fácil, né? Literalmente um momento em que ninguém está entendendo muita coisa, a FIRST vem para o mercado, começa a criar um conceito. Como é que foi essa decisão? Você pode contar alguma coisa para a gente? Claro! Não, eu acho que está muito ligado ao que você acabou de falar sobre a paixão.
A gente tinha aí, a gente vem, né, operando desde o segundo semestre do ano passado, e alguns clientes da Falcone, né, operando com o nosso mercado, vamos dizer assim, e a gente tinha uma vontade de fazer um lançamento, e aí presencial, não tinha pandemia, né, no final do semestre. Só que quando veio tudo isso, veio junto a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, né? As empresas aí, as pessoas, né? Porque empresa não sente, né? CNPJ não sente, né? CNPJ não fica perdido, quem fica são as pessoas, os líderes, né? Sem saber para que lado, qual ação tomar, tentando entender aquilo tudo, e a gente já com resultados de clientes que falaram: isso está sendo muito bom, naquele sentido que você falou de descobrir os problemas, né? A gente buscando o tempo inteiro que as pessoas identifiquem os problemas que elas têm, né? Busquem os problemas relacionados com os temas de inovação, de liderança, de solução de problema, e encontrando caminhos para problemas que eles nem sabiam que existiam. Eu falo, puxa vida, se a gente levar isso neste momento, e aí tendo em vista que a metodologia é toda baseada em cooperação, em colaboração, conexão entre pessoas, porque ninguém resolve problema complexo sozinho, né? Então, o problema complexo é resolvido, e eu acho que todos eles, de alguma forma, têm algum nível de complexidade, através de uma rede de conhecimento e colaboração. Então, se a gente conseguir levar isso em escala, a gente vai contribuir, né? E se a gente tem esse sonho e acredita que formando o indivíduo, ajudando o indivíduo, a gente vai, de fato, impactar empresas e o Brasil, então a decisão, ela foi fácil dentro do propósito, né? O que realmente deu muito trabalho foi virar isto em tão pouco tempo. Então, fazer um programa que tivesse os pilares, né, de desenvolvimento, de colaboração, trazendo conhecimento sobre liderança, inovação e solução de problemas, que eu acho que foram os grandes pilares para ajudar, né, são, nesse momento, e conseguir trazer tudo isso em escala, né? Então, a gente tem um modelo de colaboração dentro do nosso programa regular, a gente precisava trazer ele para um programa aberto para milhares e milhares de pessoas num tempo curto, de uma forma eficiente, mas não podia ser exatamente igual, porque aí a gente não conseguiria condensar em 2 semanas, né? Nosso programa tem 4 meses. Então, desenvolver isto foi o grande desafio, e a gente teve feedbacks incríveis, assim, eu confesso que ainda melhor, a gente queria e esperava, sim, que fosse contribuir, mas eu acho que os feedbacks foram ainda melhores, e pessoas falando, olha, a gente quer continuar essa jornada nas empresas onde a gente trabalha, e hoje a gente está conversando com muitas empresas que tiveram conosco no Vamos Juntos, para continuar essa jornada, porque de fato teve impacto. 68% das pessoas que estiveram conosco, foram cerca de 3.400 pessoas que fizeram a inscrição. No final do Vamos Juntos, eu acho que tem umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, que terminou o programa, já tinham implantado ações que foram desenvolvidas durante essas 2 semanas. Então, na segunda-feira que terminou, 68% já tinham implantado algum tipo de ação para a melhoria dos seus negócios, da empresa, da realidade que eles estavam vivendo. Muitos citaram ações, desde o trabalho com o time remoto, até mudança de produto e de modelo através da inovação. Então, foi um espetáculo. A decisão não foi difícil, porque ela foi fácil, inclusive porque ela está muito alinhada ao propósito. A operacionalização, em 2 semanas, aí foi. Aí a gente teve que suar. Muito legal, Ju. Nós estamos terminando agora, e a gente precisa falar, não dá para não falar de futuro, né? Antes de começar aqui nossa gravação, para o ouvinte que não te conhece e não sabe o tanto que você é uma pessoa elétrica, dinâmica, né? A gente falava sobre as dificuldades durante
a pandemia. Eu queria que você falasse agora sobre futuro, tá? O que vai ser o futuro, na sua visão, nesse campo da educação para executivos e um pouquinho, como despedida também, quais são sua visão de futuro como pessoa também dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo. Com a palavra, Juliana. Bom, primeiro sobre o futuro da educação, né? Roberto, eu não tenho dúvida que a individualização do ensino ela vai estar cada vez mais em pauta, né? Eu acho que ninguém nunca teve dúvida que o ser humano ele é completamente único, né? E que tem necessidades exclusivas, mas até então eu acho que a gente não tinha condição de pensar em como fazer para desenvolver cada um, né? E qual é a melhor forma. Então, essa individualização agora ela é possível, né? E a gente traz isso. Então, esse desenvolvimento executivo, eu acho que ele vai ter, ele tem que estar relacionado com os desafios de cada um, né? E sem dúvida nenhuma, trazer a colaboração, né? Conectar gente, conhecimento aplicado, né? Que pode ser transformado em resultado imediatamente, uma visão de autoconhecimento, lifelong learning, enfim, tudo isso que a gente acredita, a gente entende que não há como fugir desse caminho, né? A gente está passando por momentos de grande transformação, né? E nesse momento, a gente não tem como não estar pensando em desenvolvimento e, de alguma forma, rápida e que tenha um formato e uma entrega exponencial, assim como os desafios e o mundo na velocidade que ele está vivendo, né? Então, eu acho que o caminho do desenvolvimento executivo é esse, sabe? A individualização, o autoconhecimento, o lifelong learning, e trazer aquilo que vai ajudá-lo a resolver, a enxergar as oportunidades, né? E aí problemas, oportunidades, no momento que ele está vivendo. Agora é um, mês que vem pode ser outro, no final do ano é outro, então nada de estático mais, sabe? Eu acho que não tem como não ser assim. E online, né? Online é mais rápido, é mais produtivo, e obviamente, permite escala porque tem um custo menor. Em relação a mim, né, o que eu penso para o futuro, né, eu acho que o meu grande sonho, e eu trabalho para isso, é deixar um legado importante para a Falcone, né, de impacto no indivíduo, além do impacto nas empresas, né? Eu acho que a gente é muito reconhecido, trabalhou e trabalha muito para o desenvolvimento dos negócios, da empresa, da gestão das empresas, e assim impacta a sociedade brasileira. E agora a gente tem a oportunidade de deixar o legado impactando o indivíduo. Então, eu acho que o meu grande sonho é esse legado para a Falcone e o impacto da sociedade brasileira, obviamente, né? Eu acho que o que move é a gente poder falar, olha, fizemos alguma coisa que, de fato, fez diferença na vida das pessoas e desse país, né? A gente tem oportunidades, talentos incríveis, né? Em toda a nossa jornada e pesquisa de assessment e tudo, a gente percebe como o povo brasileiro é diferenciado em termos de criatividade. Agora eu estou falando de dados, né? Depois a gente fala sobre isso, agora eu já estou falando de dados, né? A gente é um povo muito criativo, disposto a empreender, né? Mas nos falta, em termos, né, geral, base, conhecimento, cultura para isso, né? E eu acho que a First tem como impactar tudo isso e deixar uma estrada mais plana, né? Para essa caminhada, ou para decolar esse foguete, essa aeronave. Acho que é isso.
Juliana, a gente está terminando. Esse final foi emocionante. Eu descobri que, além de co-founder e CEO da First, você é uma sonhadora, né? E eu adoro estar do lado de pessoas que sonham, né? Eu queria agradecer muito a sua presença no nosso podcast, A Máquina no Espelho, destinado a discutir os temas da modernidade, especialmente aqueles ligados a altas tecnologias, como a inteligência artificial. E nesse podcast a gente pode falar um pouco sobre educação, sobre suporte socioemocional. Nós da CUCAC ficamos muito honrados em ouvi-la. O Produto SPEC fica honrado de participar desse projeto da First e espero que a gente possa se rever aqui nesse bate-papo que foi tão agradável no futuro próximo, falando de mais e mais sucesso da First. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e nós estaremos de volta para aqueles que quiserem nos visitar nas nossas redes sociais da CUCAC e o podcast veiculado sempre no Spotify uma vez a cada semana. Um grande abraço, Juliana, e até a próxima. Abraço, beijo, muito obrigada. Tchau.